Prazer grande estar aqui nessa comunidade com vocês hoje, tendo essa oportunidade de trazer um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E vamos aqui para a Bíblia. Lucas, capítulo 18 e capítulo 19. Tem duas coisas interessantes aqui. E uma delas explica por que vocês estão aqui na noite de hoje. E uma delas também explica porque muitas outras pessoas receberam o convite para estar aqui, mas infelizmente não atenderam ao convite e não estão presentes. Vocês querem ver como a Bíblia fala disso? No capítulo 18, no versículo também 18, fala do jovem rico, que diz assim: e perguntou-lhe um príncipe dizendo: bom mestre, que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Aí Jesus ainda perguntou para ele: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra o teu pai e a tua mãe? E ele respondeu para Jesus e disse: sim, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: olha só o que Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém? Muito bem. O que isso aqui tem a ver com a gente? Isso aqui tem a ver... Primeiro eu vou começar pelas pessoas que estão em casa, que ouviram o chamado, ouviram o convite, ouviram até o convite para vir aqui depois dessa pequena reunião, onde vai ser distribuída uma sopa muito gostosa para todos nós que estamos aqui, não é? Pois é. A questão aqui do jovem rico é que ele disse que conhecia todos os mandamentos, conhecia a lei de Moisés, observava, e ele diz que ainda cumpria. Será que ele cumpria mesmo a lei? Será que as pessoas que receberam o convite para estar aqui na noite de hoje também conhecem os mandamentos da lei de Deus, pelo menos os 10 primeiros mandamentos, e realmente os cumprem de verdade? Porque se cumprissem, estariam aqui, observando a palavra de Deus, guardando ela no seu coração e vivendo ela no dia a dia. Porque não é necessário só a gente ouvir, não é necessário só a gente conhecer. Se faz necessário que a gente seja a própria palavra do Deus vivo. Que nós sejamos o espelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos confraternizar uns com os outros. Que nós possamos ter animosidade, intimidade, amizade uns com os outros. Tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza e de fraqueza. A necessidade de que nós possamos estar juntos em comunhão como estamos aqui na noite de hoje. E o que o jovem rico fez em relação a Jesus? Ele abriu mão de Jesus pelo mundo e pelas riquezas. Então tem pessoas abrindo mão de Jesus, abrindo mão da salvação pelo celular, pelos WhatsApp do celular, pelo que a televisão tem a mostrar, pelas riquezas e as coisas que o mundo oferece. E abrem mão do nosso Senhor Jesus Cristo por conta dessas coisas banais do mundo. Não sabendo eles que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Quando eu digo isso, Ele é o que projetou todo esse mundo aqui em que nós vivemos. Então, se nós estamos aqui, contentes somos e devemos nos alegrar, porque nós ouvimos o chamado e aqui viemos. Largamos tudo para trás, deixamos nossas casas, deixamos talvez alguns familiares para trás, deixamos o que fazer, deixamos os videozinhos da internet, deixamos o que a televisão tem para mostrar e viemos aqui, não só para comer sopa, mas para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e sairmos daqui fortalecidos por ela e com ela. E levamos ela em nosso coração. E com a consciência e sabendo de que o nosso Senhor Jesus Cristo se agrada não só daquele que ouve, mas também com que cumpre sua palavra. Daquele que vive no dia a dia sua palavra. E é com essa alegria que eu trago essa mensagem para vocês aqui na noite de hoje. Alegrai-vos então, porque nós ouvimos, nós fomos chamados e respondemos. E aqui nós estamos, nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Mateus no capítulo 11, versículo 26, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e humilhados. Vinde a mim todos. Então esse convite ainda é feito na noite de hoje. Você que está me ouvindo, que está passando por um problema, que está passando por dificuldades, por doenças, por perseguições. Você que está no mundo paralelo aí, que ainda não entendeu o limite do problema e da confusão com o qual você se meteu. Venha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem palavras boas. Só Ele traz a boa nova, que é a salvação. Não existe algo melhor do que isso. Venha fazer parte do corpo de Cristo e viver também com Ele, meu amigo, minha amiga. Aproveite esse chamamento, esse convite na noite de hoje. Você que está me ouvindo em casa, que ainda está se decidindo, ainda dá tempo de você vir até aqui. Ainda dá tempo de você vir para cá, confraternizar conosco na noite de hoje. Não seja como um jovem rico que preferiu as riquezas e as coisas do mundo, tudo que ele tinha, e foi embora triste quando Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres. Hoje aqui o nosso Senhor Jesus Cristo não está mandando ninguém vender nada, se desfazer de nada. O que o nosso Senhor Jesus Cristo quer é apenas a sua mente e o seu coração. Amém? Glória a Deus. Já Zaqueu, no capítulo 19, no próximo capítulo seguinte, que é o 19, vejam só esse outro exemplo de outro homem muito rico. Zaqueu muito rico, chefe dos publicanos. Eu sei que todos vocês conhecem essa passagem aqui, mas eu gostaria de passar a minha versão dessa história de Zaqueu para vocês, que diz assim, no capítulo 19: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver Jesus, porque haveria de passar por ali. E quando Jesus, chegando àquele lugar onde estava Zaqueu, em cima da árvore, Jesus parou. E olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O que Zaqueu queria, aquilo que eu acho que muitos de vocês querem na noite de hoje, é só olhar para Jesus, é só ter um pouco de contato com o nosso Cristo, é só receber um pouco do amor dele. Talvez alguém aqui está louco para pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não sabe nem como, e é tão fácil. Tudo que Jesus quer é que nós reconheçamos quão frágeis, pecadores nós somos, e que nós tenhamos a força e a coragem para nos ajoelhar e pedir perdão a Ele. É só isso que Jesus quer de nós. E que nós sejamos como Zaqueu. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês sobre Zaqueu. Zaqueu era rico, tinha tudo, não lhe faltava nada. Zaqueu não era doente. Zaqueu não tinha ninguém doente em sua família. Zaqueu não tinha nenhum amigo aleijado para levar até os pés de Jesus. Zaqueu não estava procurando Jesus para pedir que Jesus fizesse a ele nenhum milagre. Nada. Mas tudo que Zaqueu queria era apenas olhar para o Mestre. Tudo que eu acho que nós devemos desejar é ter o mesmo coração que Zaqueu teve, de apenas olhar para o Mestre. Olhar para o Salvador de nossas almas. Olhar para aquele que morreu na cruz por cada um de nós, que veio a esse mundo, que era Deus, e veio a esse mundo e se fez homem, habitou entre nós e se entregou na cruz. E na cruz ele diz: a minha vida eu a dou, porque eu tenho o poder dado pelo Pai para tomá-la de volta. Eu a dou de bom grado. E quando ele a deu de bom grado, ele deu por cada um de nós que está aqui na noite de hoje. Nós não éramos nem nascidos ainda naquela época. Então que felicidade essa de nós estarmos aqui diante desse nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, vivenciando tudo isso e levando essas palavras no nosso coração, porque eu sei que esse nosso Senhor Jesus Cristo vai modificar a vida de vocês e para melhor. Tenham fé nisso. Porque nós estamos aqui, eu creio que muitos aqui não tem nenhum problema de saúde nem financeiro, assim como Zaqueu também não tinha. Zaqueu só queria olhar para Jesus, e pela primeira vez, vejam só o que acontece em toda a Bíblia. Você pode pegar ela do início até o fim, que você não vai encontrar isso nunca, em nenhum lugar, só em Zaqueu, quando Jesus diz assim: ei,
desce daí. Eu estou me convidando hoje para ir até a tua casa. Eu quero ceiar contigo. Olha que convite. Olha só o que Jesus disse para Zaqueu. Jesus foi até a casa de Zaqueu na tarde de hoje aqui. Foi chamar Zaqueu para ceiar com ele. Que maravilha! Felizes aqueles que atenderam a esse chamado. Então, pela primeira vez na Bíblia, Jesus se convida para ir para a casa de alguém. E esse alguém era Zaqueu. Zaqueu diziam que ele era ladrão, que ele era publicano, que ele era tudo de ruim, era detestado por todos. E mesmo assim, o próprio Deus se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Que maravilha, gente. E quando ele chega lá, ele se assenta junto com todos. A casa de Zaqueu fica lá, cheia, repleta de gente na frente. Ninguém conseguia mais entrar e nem sair. E Jesus ali comendo com Zaqueu, comendo com os amigos, com a família de Zaqueu e com os outros que estavam com ele. Jesus ceiou. E Jesus, olhando para Zaqueu, ficava apenas calado, admirando aquele homem. E olha o que Zaqueu, por conta própria, diz para Jesus: mestre, se há alguém que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Alguém que eu fraudei, eu vou devolver tudo o que eu fiz de errado. Aquele que eu enganei, aquele que eu roubei, aquele que eu fraudei, tudo aquilo que eu tirei dos mais pobres, eu vou devolver. E eu vou dar 50% de tudo que eu tenho das minhas riquezas para os pobres, para os carentes, para os humildes e necessitados. Jesus pediu que Zaqueu fizesse isso? Não. Foi de coração. Houve um arrependimento ali. Houve ali uma comunhão com Cristo. Jesus olhou para Zaqueu e ficou maravilhado. E a resposta de Jesus para Zaqueu naquele dia é a mesma que ele está dando para cada um de nós que estamos aqui hoje. Para cada um de vocês que estão aqui hoje, Jesus está dizendo: Zaqueu, hoje veio salvação sobre a sua casa. Amém? Glória a Deus. Recebam a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja proveitosa e boa. E que todos vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar. Amém? Muito obrigado.